Fala, fiel torcedor! Ah, meu caro amigo alvinegro, prepare-se para o que eu tenho para te contar hoje, porque isso aqui não é só uma notícia, é uma explosão nuclear no coração do futebol brasileiro. Imagina só, o Corinthians, o Timão, o time do povo, acaba de abalar as estruturas do mundo da bola com uma contratação que vai entrar para os anais da história como a mais genial, a mais ousada e a mais impactante da década. Estamos falando de Nelson de Ossa, a joia colombiana que despontou como um cometa no céu sul-americano e agora aterrissa no Parque São Jorge para revolucionar tudo o que você conhece sobre o nosso amado clube. Isso não é brincadeira, fiel. Isso é real. É agora. E eu vou te contar cada detalhe, cada vírgula, cada sussurro nos bastidores que levou a essa loucura toda. Segura aí na cadeira, porque esse vídeo vai ser uma montanha-russa de emoções, suspense e drama que vai te deixar sem fôlego até o final. Vamos começar pelo começo, mas com um toque de mistério que vai te fazer roer as unhas. Há semanas, boatos circulavam pelos corredores sombrios do futebol internacional, sussurros de que algo grande estava prestes a acontecer. Clubes europeus famintos por talentos latinos farejavam o ar, agentes com olhares furtivos trocavam mensagens criptografadas e no centro de tudo isso, o Corinthians tramava em silêncio como um predador à espreita. Nelson de Ossa, esse garoto de ouro da Colômbia, não veio por acaso. Veio porque o destino conspirou, porque as estrelas se alinharam e porque o Timão soube jogar o jogo das negociações como ninguém. E o melhor de tudo, fiel, ele veio de graça! Isso mesmo! R$0, $0, €0 na mesa da transferência. Questões contratuais misteriosas, cláusulas antigas que se ativaram como armadilhas escondidas em contratos velhos, fizeram com que o jogador se desvinculasse do seu clube anterior sem que um centavo fosse pago. Foi como se o universo tivesse dito: "Ei, Corinthians, toma aí esse presente dos deuses do futebol." Mas não pense que foi fácil. Oh, não! Os bastidores foram um verdadeiro thriller de espionagem. Imagine a cena. Reuniões escondidas em hotéis discretos de Bogotá, onde dirigentes colombianos e representantes do Timão se encontravam à meia-noite, com luzes baixas e vozes sussurradas para não atrair olhares curiosos. Pressão de outros clubes? Ah, se teve! Times da MLS nos Estados Unidos ligavam incessantemente, oferecendo fortunas que fariam qualquer um tremer, mas De Ossa, com o coração já inclinado para o Brasil, resistia. Clubes mexicanos entravam na jogada com propostas bombásticas, prometendo salários astronômicos e vida de rei. Mas o Corinthians contra-atacava com ligações secretas, conversas cifradas via apps de mensagem que se autodestruíam, convencendo o jogador de que o seu futuro estava no preto e branco alvinegro. E o suspense? Meu Deus, fiel, era de enlouquecer! Havia momentos em que a negociação parecia desabar, com rivais europeus como o Porto e o Benfica mandando emissários para interceptar, oferecendo pacotes que incluíam moradias de luxo e contratos vitalícios. Mas o Timão, astuto como uma raposa, inseria cláusulas de confidencialidade que blindavam tudo. E no final, as questões contratuais do antigo clube de De Ossa, aquelas benditas brechas legais que ninguém via chegando, explodiram como uma bomba relógio, liberando o jogador sem custos. Foi uma vitória épica, uma masterclass de negociação que vai ser estudada em escolas de administração esportiva por anos a fio. Agora, sobre os detalhes financeiros que vão te deixar boquiaberto, o contrato é por 4 anos, até o final de 2029, com opção de extensão automática por mais 2, se certas metas forem atingidas. E que metas, fiel? Estamos falando de bônus por gols marcados, assistências dadas, títulos conquistados e até por atuações destacadas em jogos decisivos. Cláusulas de performance que premiam o jogador com valores extras se ele atingir 10 gols na temporada. Ou se o time chegar às semifinais de competições continentais, há cláusulas de rescisão milionárias para proteger o Corinthians de assédios futuros, algo na casa dos 50 milhões de euros, mas com gatilhos que aumentam se o jogador for convocado para a seleção colombiana principal mais de 5 vezes. E o salário? Baixo, fiel? Incrivelmente baixo para um talento desse calibre.
algo em torno de R$300 mil por mês, com ajustes anuais baseados na inflação, mas nada que pese no orçamento do clube. É como se o Timão tivesse ganhado na loteria um craque de elite por preço de banana, graças a essas questões contratuais que viraram o jogo a nosso favor. Bônus por artilharia interna, por prêmios individuais como o melhor jogador do mês e até cláusulas de imagem que permitem ao clube explorar comercialmente a figura de De Ossa sem dividir tantos lucros. Metas pessoais incluem manter uma taxa de acerto de passes acima de 85%, roubar pelo menos 5 bolas por jogo em média e contribuir com dribles que levem a gols. Tudo isso foi negociado em rodadas intermináveis de conversas, com advogados trocando e-mails às 3 da manhã, pressões de agentes que ameaçavam romper tudo se não houvesse mais incentivos, e no final, o acordo foi selado com um aperto de mãos virtual que ecoou como um trovão no mundo do futebol. Mas quem é esse Nelson De Ossa que está causando todo esse furor? Vamos mergulhar na história dele, fiel, porque essa é uma narrativa digna de filme de Hollywood, cheia de superação, talento puro e momentos que vão te arrepiar. Nascido em 6 de junho de 2000, na vibrante cidade de Medellín, na Colômbia, De Ossa veio de uma família humilde, onde o futebol era mais do que um esporte, era uma salvação. Ele começou nas ruas poeirentas dos bairros periféricos, chutando bolas improvisadas feitas de meias enroladas, sonhando com o dia em que brilharia nos gramados profissionais. Aos 10 anos, foi descoberto por olheiros do Envigado Futebol Clube, um clube conhecido por lapidar joias colombianas, e ali começou sua ascensão meteórica. No Envigado, ele passou pelas categorias de base como um furacão, destacando-se pela visão de jogo afiada e pela habilidade de controlar o meio-campo como um maestro regendo uma orquestra. Em 2018, aos 18 anos, fez sua estreia profissional, e aí, fiel, o mundo começou a notar. Em sua primeira temporada, marcou 3 gols em 15 jogos, ajudando o time a se classificar para torneios continentais. De lá, pulou para o Atlético Huila em 2019, onde realmente explodiu. Títulos regionais como a Copa Colômbia Sub-20 e prêmios individuais que choviam como confetes. Foi eleito o melhor jovem jogador do campeonato colombiano em 2020, com convocações para a seleção Sub-20 da Colômbia, onde liderou a equipe em assistências durante o sul-americano da categoria. Em 2021, transferiu-se para o Atlético Nacional, o gigante verde de Medellín. E aí veio o auge, campeão da Liga Colombiana em 2022, com De Ossa sendo peça-chave no meio-campo, marcando gols decisivos em finais e erguendo taças que ecoavam por todo o país. Convocações para a seleção principal colombiana vieram em 2023, onde ele estreou contra o Brasil em um amistoso eletrizante, roubando a cena com passes que cortavam defesas como faca quente na manteiga. Prêmios? Ah, fiel! Ele coleciona melhor meio-campista da Liga Colombiana em 2022 e 2023, inclusão na seleção ideal da Conmebol em torneio Sub-23 e até um troféu de revelação do ano pela Federação Colombiana. E o estilo de jogo? Prepare-se para babar, porque Nelson De Ossa é um fenômeno em campo. Ele joga principalmente como volante ofensivo, mas com versatilidade para atuar como meia central ou até box-to-box, cobrindo o campo inteiro como um incansável guerreiro. Suas qualidades técnicas são de outro planeta. Drible curto e seco que deixa zagueiros no chão, passes longos que viajam 50 metros com precisão cirúrgica, chutes de fora da área que explodem como mísseis e uma visão periférica que antecipa jogadas antes mesmo de elas acontecerem. Fisicamente é um tanque, 1,80 de altura, músculos forjados em academias colombianas, velocidade para sprintar de uma área a outra em segundos e uma resistência que o faz jogar 90 minutos sem cansar, recuperando bolas como se fosse um ímã. Mentalmente é um líder nato, calmo sob pressão, toma decisões rápidas em momentos caóticos, motiva companheiros com olhares firmes e nunca desiste, mesmo em jogos perdidos. Comparações. Ele é como uma mistura de James Rodrigues na criatividade com a garra de Casemiro. Ou imagine um Kevin De Bruyne com tempero latino, visionário, letal e imprevisível. Pontos fortes? Incontáveis.
domínio de bola impecável, taxa de acerto de passes acima de 90% em jogos de alta intensidade, habilidade em cobranças de falta que curvam como bananas e uma capacidade de ler o jogo que o faz interceptar passes inimigos como se lesse mentes. Fracos? Bem, para ser honesto, ele às vezes peca em posicionamento defensivo quando avança demais, deixando espaços, ou em jogos muito físicos onde sua elegância técnica é testada por faltas duras, mas isso é mínimo, fiel, porque sua inteligência compensa tudo. Ele foi contratado porque o Corinthians precisava de um cérebro no meio-campo, alguém que transforme defesas em ataques com um toque, que eleve o nível de um time que busca glórias continentais. Com ele, o Timão ganha profundidade, criatividade e uma ameaça constante de gols de média distância. Ele se encaixa perfeitamente no elenco atual, preenchendo lacunas no setor de criação, conectando linhas com passes que vão fazer o ataque brilhar como nunca e fortalecendo a transição defesa-ataque com sua velocidade e visão. Isso muda tudo, fiel! O meio-campo, que antes era sólido, mas previsível, agora vira uma máquina de guerra imprevisível, capaz de dominar jogos contra qualquer rival. Mas vamos aprofundar mais nos bastidores, porque o suspense não acaba aí. Durante as negociações, houve noites em que o acordo quase desmoronou. Um clube argentino, desesperado, ofereceu um salário 3 vezes maior, e De Ossa hesitou, ponderando o futuro. Liganças secretas do Timão, com vozes urgentes ao telefone, convenciam-no de que o Brasil era o palco ideal para explodir globalmente. Reuniões escondidas em aeroportos neutros, com agentes disfarçados, selavam cláusulas de bônus por metas como 15 assistências na temporada ou participação em 80% dos jogos. E as questões contratuais? Elas surgiram de um litígio antigo no clube anterior de De Ossa, onde uma cláusula de liberação por inatividade foi ativada. Ele não jogava tanto quanto merecia e, bum, livre no mercado sem custos. O salário baixo foi chave. De Ossa aceitou menos para priorizar minutos em campo e visibilidade, apostando no Corinthians como trampolim para a Europa. Metas incluem bônus de 100 mil por gol em clássicos, cláusulas de renovação automática se o time vencer o Brasileirão e até incentivos por engajamento em redes sociais, promovendo o clube. Voltando à história, no Envigado, De Ossa era o capitão das bases, liderando viradas épicas em torneios juvenis, marcando hat-tricks em finais. No Huila, ele evoluiu para um polivalente, jogando até como lateral em emergências e conquistou a admiração de treinadores que o comparavam a ídolos colombianos como Valderrama pela visão. No Nacional, títulos como a Recopa Sul-Americana em 2023, onde ele foi MVP da final com 2 gols, e convocações para a Copa América Sub-23, onde a Colômbia chegou às semis graças aos seus passes mágicos. Prêmios internacionais, eleito pela FIFA como um dos 50 jovens mais promissores em 2022 e troféus de fair play por sua conduta impecável. Em campo, imagine, De Ossa recebe a bola no círculo central, olha ao redor como um falcão, dribla 2 marcadores com toques sutis, avança 20 metros e solta um passe milimétrico que rasga a defesa. Gol! Fisicamente, sua aceleração é de sprinter olímpico, pulando alto em cabeceios defensivos, e mentalmente, ele é resiliente, voltando mais forte após lesões menores. Pontos fracos menores, como ocasional perda de bola em pressão alta, mas seus fortes, precisão, criatividade, liderança, ofuscam tudo. Ele muda o nível do time elevando o padrão técnico, tornando o Corinthians um contender real por todos os títulos, encaixando-se como a peça perfeita no quebra-cabeça alvinegro. E isso não para. Nos bastidores, pressões de fãs colombianos nas redes sociais quase o desviaram, mas o Timão contra-atacou com vídeos promocionais secretos. Cláusulas incluem metas de fitness, bônus por clean sheets coletivos e salário baixo que permite investimentos em outros setores. Sua história inspira. De ruas pobres à estrela, com títulos que enchem prateleiras, fiel, isso é a maior contratação da década. Nelson De Ossa no Corinthians muda tudo. O futebol não será mais o mesmo? Comente abaixo o que acha dessa bomba. Se inscreva no canal para mais novidades explosivas, curta e compartilhe. Vamos viralizar isso. O Timão está de volta ao topo e você faz parte dessa revolução.